Bom dia, queridos amigos. Muita paz no coração, muita luz a cada um de vocês. Estamos começando mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, com muita alegria, com muito carinho, com muita paz, que possamos estender essa vibração amorosa uns aos outros. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marli. Bom dia, Ricardo. Muito bem-vindos, todos que se conectam aqui com a gente pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, para que a gente possa hoje estudar mais um pouquinho o nosso Evangelho, nos fortalecermos nos ensinos de Jesus, nos fortalecermos nos ensinos para o dia a dia, para que possamos nos transformar pouco a pouco, possamos fazer aquela reforma íntima tão necessária e cada vez mais que a gente possa estar aberto para isso. Bom dia, Neuza, seja bem-vinda, Ana Paula, Cleise, um abraço no coração de vocês, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre a caridade benfeitora. Eu gostaria de iniciar esse estudo, antes aqui da nossa prece, com uma linda mensagem chamada Jesus, a canção do céu no coração dos homens. Mais uma vez, bom dia a todos que estão chegando. Abraço para o Helder, abraço Walter, Regina, Maria Luísa de Taquaritinga, Nasa Martins, Rosana. Um abraço para vocês, meus amigos. Muita luz. Jesus, a canção do céu no coração dos homens. Ele era como uma canção que fazia os homens voarem num sonho. Ele era uma luz doce, serena, pura e bela. Ele era como um fogo espiritual, derretendo as dores do coração. Quando ele falava do Pai Celestial, o seu olhar tinha o brilho das estrelas. Ele era como uma nova aragem soprando a boa nova entre os homens. Ele sabia que não seria compreendido em seu tempo e nem pelos seus pares. Ele era como uma joia do eterno, reluzindo no deserto de ignorância do mundo. Ele via maltas de espíritos enfermos perambulando na noite dos tempos, e ele os curava secretamente mediante a irradiação de energias balsâmicas. Ele também via os magos trevosos atiçando as mentes fracas nas ondas do mal. E quando ele lidava com tais entidades, o que se via era o amor em ação. Ele era como o amigo mais querido, com o qual se podia contar em todas as horas. Ele gostava de ser simples como a gente simples do caminho, e a todos respeitava. Ele era como o céu, em forma de homem, mas tratava a todos de forma igual. Ele via a essência divina de cada ser, e sabia que todos tinham a mesma origem. Ele era como a brisa leve depois da tempestade, e o seu sorriso era lindo. Ele desceu à terra numa missão regeneradora, e isso era o mais importante. Ele conhecia as mazelas dos homens, pois via a verdade dentro dos seus corações. Ele caminhou pelas terras do Oriente Médio, mas os seus passos ecoam até hoje. Ele deixou pegadas luminosas, que são os ensinamentos seus sublimes. Ele queria libertar os homens do jugo do egoísmo e guiá-los para o alto. Ele era como o raiar da aurora, e a sua aura era um festival de cores beatíficas. Ele estava no mundo, porém não era do mundo, mas abraçou o mundo como seu. Ele era como uma criança celeste pintando a alma da humanidade com a luz. Ele era tudo isso e muito mais.
e a sua passagem pelo orbe quebrou males antigos. Ele, Jesus, o meigo rabi, a canção que fazia todos nós voarmos. Texto de Wagner Borges, A Canção do Céu no Coração dos Homens. Vamos, nesse momento, se possível, fecharmos os nossos olhos e abrirmos os nossos corações para Ele. Mestre de ternura, Mestre do amor, ampara-nos nessa manhã, a todos. Nos auxilia. Naquilo que mais precisamos, não aquilo que insistentemente pedimos, mas aquilo que Tu sabes de fato que precisamos. Amado Jesus, com Sua mansidão e ternura, abraça-nos a todos. Vamos deixando essa imagem luminosa de Jesus à nossa frente. E vamos fazendo com que esse momento de carinho, de silêncio, possa aquietar os barulhos da nossa vida. Que você possa agora, ao respirar e ao se concentrar na imagem de Jesus à sua frente, entregar-se, diluir-se, aprofundar-se. Fazendo de você mesmo um instrumento da espiritualidade maior, te ajudando a achar aí dentro de você toda a luz, todas as respostas que você vem procurando no teu coração, o caminho que você tem procurado no seu coração. Jesus te aponta o caminho agora, abrindo um grande clarão na sua vida. Vamos deixando do lado de fora desse estudo toda a tensão, preocupação e dores, para que estejamos abertos e que possamos ser bem felizes naquilo que precisamos receber. Gratidão, Jesus, pelo Teu exemplo, pela Tua presença. Fica conosco agora e sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom dia, Gilmair. Bom dia, Marli. Bom dia, Elaine. Bem-vindos a todos que chegam agora aqui no nosso estudo. Então, hoje, falando sobre a caridade benfeitora.
Eu me baseio no estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e gostaria de ler esse lindo texto. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho dizer-vos, ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as mães pobres, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia, coragem, coragem, e uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres, velhos, sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga para eles. E vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo, há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, tomai todos os frutos desta bela árvore, que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu possa vos contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Essa mensagem vem do Espírito Caritas, de 1861. Vamos falar um pouquinho da história de Caritas. Então, na época da codificação de Kardec, nós vamos ter uma médium chamada Madame Creel, e que ela recebia assim mensagens de elevado teor espiritual. E nós vamos ver o nome, desse espírito,
Caritas, que significa caridade, né? E inclusive temos uma colega aqui chamada Carita, né? Lindo nome, né, Carita? Então, e vemos, né? Vimos o significado dessa palavra como sendo a caridade. Esse espírito teria sido um espírito mártir, né? Uma jovem mártir da época dos anos 300 após Cristo, né? E a gente vai ver, né, numa época de muitas perseguições. Então, ela se apresenta, né, sobre várias mensagens num grupo de Bordeaux, na França. E ela traz uma linda mensagem, né? Algumas mensagens aqui que o próprio Evangelho, né, vem lhe aproveitar. E a gente tem a famosa prece de Caritas, que depois a gente vem... nós vamos falar um pouquinho sobre ela mais. E essa mensagem, né, do livro do Espiritismo, né, do Evangelho, a gente vai ver a beleza, né, a potência realmente da caridade, como Jesus nos diz: toda vez que fizeste algo por um desses pequeninos, toda vez que eu tive fome e me deste de comer, toda vez que eu tive frio e me vestiste. Então, quantas vezes nós não vemos o próximo mais próximo? Às vezes nós pensamos que cobrir alguém é simplesmente cobrir alguém que está na rua, é cobrir alguém que está na África, é alimentar alguém que está muito distante de nós. A gente vê, às vezes, pessoas, e logicamente que não desmerecemos de jeito nenhum, né? O fato de querer ajudar muito lá fora e muito distante, mas a primeira coisa que a gente tem que refletir é que a caridade, ela começa muito perto de você. A primeira caridade, o simbolismo da palavra caridade também está muito correlacionado ao amor, né? Tanto nas traduções da epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver, né, a caridade ali como o amor. E realmente, né, são irmãos absolutos. Se eu tivesse o dom das profecias e não tivesse amor, eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Então, se eu tivesse tantos dons, né, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, quantas vezes a gente acha que a gente está sendo caridoso, que a gente está ajudando pessoas, mas em alguns momentos a gente está interferindo, a gente está não está agindo da maneira mais benevolente que poderíamos, correlacionado à necessidade do outro. Acredito que a caridade, em primeira instância, ela tem que nos remeter a essa observação do que realmente é necessário ao outro. A caridade, né, segundo o Livro dos Espíritos, né, a gente vê a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então Kardec diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais
ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Esse é o nosso exercício do dia a dia, o nosso exercício para quem está do seu lado, o nosso exercício para quem está mais próximo de você. E a gente sempre precisa lembrar que todos aqueles que estão em desequilíbrio são aqueles que mais precisam de amor, que todos aqueles que, de alguma forma, estão revoltados são aqueles que mais precisam de amor. O próximo mais próximo que foi colocado, né, do teu lado, tem uma tarefa junto a você. Aqui a gente tem um trechinho também de Emmanuel falando da caridade difícil, que ilustra o que eu estou dizendo. Caridade habitualmente incompreendida é sempre difícil de ser praticada. O amparo em regime de repetição. Ergue-se a casa elemento a elemento. Realiza-se a viagem passo a passo. Entretanto, frequentemente exigimos a recuperação de criaturas determinadas de momento para outro, qual se as realizações da vida interior fossem estranhas às funções do tempo. Se te encontras num problema assim, de cuja solução espera segurança e paz, não te aflijas pela obtenção do fruto nos esforços a que te empenhas, nem esmoreças ante as situações que te solicitam tolerância e paciência. O companheiro que se te afigura incorrigível pelos desgostos que te impõe é um enfermo da alma, e pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. E a pessoa querida que te pareça ingrata pelos golpes com que te alcanceia o coração é doente da alma, a solicitar-te medicamentos renovados de ternura e entendimento, a fim de restaurar-se. Quase sempre, antes da corporificação em novo berço terrestre, rogamos a divina providência para que se nos confie a laboriosa tarefa da assistência espiritual, em benefício de alguém que só o tratamento longo da reencarnação consegue melhorar ou recuperar. Vamos pensar um pouquinho nessa questão dos encontros espirituais, né? Quando a gente reencarna. Dessas reais dificuldades, né, que a gente tem junto a algumas pessoas. Então vamos talvez imaginar que muitos desses encontros nós pedimos, eles eram necessários. Eles eram necessários para que a gente pudesse ajudar um semelhante. Sempre a gente vai ver, né, em toda a orbe, a gente vai ver em toda a história do mundo, almas nascendo em determinados lugares, como fazendo grandes sacrifícios. A gente vai ver a história de muitos mártires. Então nós vamos ver a história de muitos que se doaram pelos outros para que um bem maior fosse feito.
Nós temos esse exemplo máximo de Jesus. Que se lançou à cruz por amor à humanidade, por sacrifício à humanidade. E quantos mártires que a gente vai estudar na história, se doando infinitamente às obras divinas, para que um certo local pudesse receber uma mensagem. A gente vai ver tantos líderes, nós vamos ver Gandhi, nós vamos ver inúmeras pessoas a serviço, Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos ver tantos cristãos que foram perseguidos depois da mensagem de Jesus. Quantos e quantos foram à fogueira, quantos e quantos foram crucificados, torturados por dizer aquilo que pensavam, né? Épocas tão difíceis, épocas tão nefastas como o período da Inquisição, o período das Cruzadas. Quantas e quantas perseguições. Quantos sacrifícios foram e são feitos todos os dias. Quantas vitórias sobre as sombras são feitas todos os dias. Quantos desafios existem para aqueles que servem à luz de todo o coração. Para dirigentes de trabalhos, dirigentes de casas espíritas, dirigentes de trabalhos voluntários. Quantos desafios existem para aqueles que querem levar uma família em harmonia, para aqueles que querem viver uma vida em maior harmonia. As investidas não são poucas. As investidas do outro lado, digamos assim, não são poucas. As tentações, as provas não são poucas. Mas eu acredito que aquele que realmente sabe aonde quer chegar, porque se realmente entrarmos em contato com essa energia dos mártires, nós vamos pensar realmente daquilo que os movia, daquilo que era o farol destas pessoas. Eu estou falando de grandes almas, né, que estiveram aqui e que muitas vezes habitam por aqui. Nós vamos ter Chico Xavier, nós vamos ter muitos outros envolvidos nessa energia de radiação do bem. Assim como nós vemos, como eu estou dizendo, grandes lutas em pequenas casas. Se a luz não triunfar sobre tudo isso, se a cada tempestade você desiste, o mal triunfa porque os bons não perseveram. A vitória vem da disciplina. A vitória vem dessa batalha. Então, sim, vale a pena a gente se tornar instrumento da paz. Mesmo quando a gente é traído, mesmo quando a gente é enganado, mesmo quando a gente é lesionado de alguma forma. Porque
as coisas que realmente você está plantando dentro do seu espírito. Mas, se a gente começa a pensar não mais nesse sistema de competição que a gente entrou, na falta de amor, e a gente começa realmente a pensar num sistema de cooperação, eu estou aqui para colaborar com você e você comigo. Deixa eu ler a mensagem do nosso amigo Carlos aqui. Quando o egoísmo desta geração diluir, poderemos melhorar espiritualmente maior sintonia com as almas superiores. Pois é. Eu acredito que a gente ainda tem muito sobe e desce nessas encarnações. Nós temos insights, momentos onde a gente pode conectar uma antena muito alta e às vezes a gente desce uma antena muito baixa, né? Uma frequência, né? Perdão. Então, o que a gente precisa realmente tomar cuidado sempre é daquilo que vai ser alimentado. Porque não faz sentido você ter talentos, você ter dons, e não são poucos, porque a caridade, como eu disse, às vezes não está numa moeda, às vezes ela está num sorriso, ela está numa palavra, ela está num gesto carinhoso, ela está em coisas tão pequenas. E se a gente realmente estimula isso tudo, se a gente coloca em movimento isso tudo, a gente vai saindo dessa fera que nos consome, que é o egoísmo, e a gente vai acabando com uma porção de problemas que tem para todo mundo. Se a gente compartilhar, a gente não precisa mais ir nesse sistema de competição, de que sempre existe um sobre o outro, manipulando o outro, né? Em lutas de poder o tempo inteiro. A gente começa a olhar o nosso próximo realmente como aquele que está do lado, como aquele irmão, indo de mão dada. Ainda, mensagem de Cáritas que diz assim: Deem a sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura. Da ternura, a caridade, o passo é curto. Deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do Criador. Deem. Hoje, como sempre, sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias no tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, a proteção quando puderem. Deem o apoio. Deem a instrução espiritual. Deem essa esmola moral que vale mais do que todas as outras, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembre-se que os frutos da caridade são algumas vezes tardios, que o verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto. Quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente, com a alma. Elevem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer, amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é a sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eu lhes falo, espalhando sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência e em felicidade. Psicografado pela Madame Creel, em 2 de novembro de 1874.
Caritas, no livro Reflexos da Vida Espiritual. Então, essa questão da gente perceber, né, que aonde que realmente a gente pode ser útil. Olha a necessidade do teu semelhante. Olha aquilo que realmente ele precisa e não aquilo que você acha que vai fazer bem para ele. Às vezes nós queremos alimentar o corpo, mas às vezes é o espírito que precisa de alimento. A fome que cada um sente também é fome de amor. De nada adianta as nossas moedas jogadas no meio de uma rua se a gente não olha para aquela pessoa no fundo dos seus olhos. Eu tive a alegria de ter muitos encontros na rua. Eu já contei, né, um pouquinho dessa história, né, mas comento algumas partes delas para quem ainda não escutou. No ano de 1999, eu tinha ali 19 anos e uma ânsia de algo que eu não sabia o quê. Só uma certa angústia que me acompanhava. Toda vez que eu passava por um mendigo e lhe deixava um pão, eu sentia que faltava alguma coisa ainda. E um certo dia, entrando no sanitário de um metrô, entra também uma senhora mendiga com poucos dentes na boca, reclamando de dor, reclamando que as pessoas lá fora haviam julgado, haviam a chamado de palavrões. E aí ela diz o seguinte: então para que ter esperança? É melhor roubar. Eu só estou tentando uma ajuda com os poucos dentes que eu tenho. E aí eu senti uma luz ali naquele sanitário. E aí, chegando perto dela e olhando pro olho dela, eu falei: não perde esperança, Deus vai te ajudar. Foram questões assim de minutos. Para o semblante dela começar a mudar, eu dei uma nota simbólica ali que eu tinha, né? Mas muito mais que a nota, eu dei a atenção e o amor que ela precisava. Que ela precisava ser olhada do jeito certo. E ela disse para mim: minha filha, obrigado, eu não vou perder. Foi a partir desse marco que veio na minha cabeça a reflexão de quantas pessoas já tinham perdido a esperança na vida. E que eu ali ia iniciar um projeto chamado Esperança, que ia levar esperança às pessoas que não tinham. Isso desencadeou para mim o nascimento de uma ONG, onde foram 13 anos na liderança dessa ONG chamada Voluntários da Esperança. E a partir disso, eu fui buscar caminhos de ajudar, formando grupos de auxílio ao orfanato, ao hospital, a pessoas nas ruas, a pessoas doentes. E a experiência com tudo isso foi transformadora. A mão que dá é a mão que recebe, sempre. Por infinitas vezes, em momentos que eu estava muito mal e que eu me coloquei a serviço, o serviço me lavou, o serviço me limpou. E muitas vezes onde eu não estava bem, eu gravei áudios, eu dei palestras, eu escrevi, eu compartilhei. Sempre pensando que o amor tem essa força multiplicadora. E que se a gente movimenta
o mínimo da gente, mas que é da alma da gente, isso vai fazer eco em multidões. Nós não fazemos ideia da força que nós temos quando agimos e atuamos pelo amor. Uma pessoa olhada do jeito certo, ela é capaz de transformar a sua própria vida. Jesus olhou do jeito certo tantas e tantas pessoas. Talvez eu já tenha contado em algum bate-papo com vocês, mas eu desde pequena eu tenho muitos sonhos, né? Com as questões espirituais e algumas coisas que me acontecem. E também muitos sonhos simbólicos, muitos sonhos de conteúdo bonito, né? A gente não vê só coisa bonita, claro, mas eu quero falar de um desses momentos bonitos que justamente esse sonho, né, que nunca saiu da minha cabeça. Eu era jovenzinha ainda e eu via uma montanha, e nessa montanha eu via inicialmente alguns espíritos em desequilíbrio, né? E possessos, né? Como diriam antigamente, obsediados. E a gente via aquela revolta daqueles espíritos. Ao fazer uma volta nessa montanha, eu vi aqueles mesmos espíritos retornando com um olhar manso, quase que hipnotizados. E quando eu ia na direção daquela montanha da onde eles estavam voltando, no meio das pedras, no meio de um monte, eu via Jesus sentado e falando a todos esses que estavam hipnotizados pela sua presença. E esse sonho me emociona muito lembrar, porque a gente imaginar realmente a potência, né? A potência de Jesus, a potência de um amor tão grande, um amor que não julgava, né? Um amor que sabia olhar cada alma, cada ovelha, como ele mesmo se referia, né? E aquela passagem tão linda do filho pródigo, né, onde ele vai falando, né, das ovelhas que todas, né, que a última, né, a que se perdeu foi recebida com muita festa. O filho que estava longe, que se perdeu, foi recebido por muita festa. E que os últimos serão os primeiros. É com muita alegria que uma pessoa que está em desequilíbrio, que ela retorna ao berço da luz, é uma festa para a espiritualidade. É uma festa para a espiritualidade quando a gente vê, eu falo isso assim, que uma das grandes alegrias assim que às vezes eu tenho é quando a gente vê uma pessoa transformar o seu semblante de um desequilíbrio para o amor, né? Raiva para mansidão. E isso é a presença da espiritualidade maior na nossa vida. E lembrar desse exemplo de Jesus, dessa mansidão, né? Desse sonho, bem isso, né? Que nós lemos assim no primeiro texto do Wagner Borges, essa questão da doutrinação de tantas almas, né? Da paciência com tantas almas, como Emmanuel nos disse, que às vezes nós estamos com pessoas aqui difíceis. A gente exige que elas mudem de um momento para o outro, a gente não tem a paciência, a caridade também é paciência. Paciência de esperar. Mas a gente sempre acreditar,
A gente sempre olhar com os olhos de amor nosso semelhante. E às vezes as pessoas perguntam, né, assim, tipo, será que eu estou sendo bobo em vez de ser bom? Porque às vezes algumas situações da vida a gente se sente abusado, né? Como eu disse, em determinadas situações a gente se sente realmente um bobo, né? De repente, sabe aquela situação? Muitas pessoas se sentem assim. De repente, poxa, eu fiz tudo por uma pessoa, ela não valorizou, ela me largou, ou ela me traiu. Mas, gente, o que importa é o que você fez, não o que ela fez. E você entende isso? Que é aquilo que você está espargindo dentro do seu coração. Por isso, nunca se arrependa de dar amor, nunca se arrependa de dar a ternura, nunca se arrependa de dar um gesto de perdão, de dar mais uma chance para o outro, para a vida. Porque isso é você com você mesmo. É aquilo que o seu espírito está levando, e como Jesus diz, daquela parte que não se enferruja. Os tesouros, colecionar os tesouros dos céus, do espírito. Aquilo que você está plantando dentro de você, você vai levar pela eternidade. Os aprendizados que você está tendo, você vai levar pela eternidade. Então, muitas vezes as pessoas vão se fechando de acordo com aquilo que vai machucando. E não, você tem que praticar essa caridade também tão importante para com você mesmo. Se abraçar, limpar as suas feridas e recomeça. Mas você começa nunca voltando para trás, sempre indo para frente, sempre pensando que há uma luz aí para ser aumentada sempre. Isso é o que vale a pena, gente. No fim da conta, quando a gente pensa nos nossos problemas e a gente vê uma multidão de problemas por aí, às vezes muito maiores que a gente, se a gente está doente, a gente olha uma pessoa no estado terminal, né? Se a gente está se sentindo sozinho, vai num asilo, vê uma pessoa que olha sempre para aquela janelinha, esperando alguém chegar e ninguém chega. Para um filho que foi largado num orfanato. Para uma pessoa que está presa, a gente às vezes se sente preso na nossa alma, mas tem pessoas que estão presas literalmente entre barras, né? Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário ali num presídio, eu sei o que é isso também. Os encarcerados. Então, gente, sempre vai ter uma dor maior que a sua. Quando você se coloca a serviço, então, e você começa a entrar nesse sentimento que consegue ser maior até mesmo do que os seus próprios problemas e vai tocando a sua vida. O egoísmo, como foi falado, e está no nosso evangelho também, o egoísmo e o orgulho são as chagas. E são justamente eles que não nos ajudam a ir para frente. Então a gente tem que limpar isso tudo. A gente tem que se esforçar um pouquinho mais para limpar esse egoísmo, esse orgulho que são essas chagas que estão devorando a gente. Faz com que a gente não perdoe, faz com que a gente não olhe o bom das coisas, faça com que a gente não acredite mais em nada. Existem pessoas que pararam de conviver com pessoas que preferiram, e dizem que, conheço gente assim, que preferiram somente viver com os cães
Eu adoro os cães. Mas nós estamos aqui para evoluir junto às pessoas também. Os nossos bichanos nos ajudam muito. Eles nos ajudam muito a dar aquele recadinho de que a gente pode ser mais simples. Eles estão sempre retornando a mão para afagar, mesmo depois de levarem tantas broncas. A gente tem uma dificuldade imensa quando o assunto é mágoa, né? A gente falou nos evangelhos passados sobre o perdão, sobre as tormentas que a gente mesmo cria aqui dentro da gente. Então, mais uma vez, falando do evangelho, perdão das ofensas, a indulgência, a benevolência. Te pergunta sempre, aonde você pode ser um instrumento da paz? Aí pertinho, muito pertinho de você, como você tem agido na vida da tua família? Como você tem sido como um marido, esposa, companheiro, companheira, como um amigo, né? No seu trabalho? Como é que você tem agido? Você tem agido da maneira mais caridosa? Ou você tem agido com impaciência? Você tem agido com falta de tolerância? Você tem agido com falta de mansidão? Como é que está sendo o seu semblante para as pessoas? Lembra sempre que a marca que você deixa das pessoas é aquilo que elas veem. Se o seu semblante está fechado, a única coisa que você está comunicando nesse dia é um semblante fechado, travado. Responde para as pessoas. Entra em sintonia com as pessoas, numa energia boa. Joga uma sementinha, isso é caridade. Acontece muitas dessas coisas comigo, porque eu peregrino muito, né? Dando palestras e indo para outros lugares fazer os meus eventos, enfim. E muitas vezes estou ali num trem ou fazendo alguma coisa e eu me lembro que eu estava fui dar uma palestra e recebi, né, um vasinho de flor, uma casa espírita. E aí eu, conversando com a espiritualidade, eu quero distribuir esse vaso para alguém que precise, né? E aí entrando no trem, né, vagão, aquele dia eu estava só, e tinha uma faxineira, né, do trem, que estava com um semblante tão pesado. E eu cheguei para ela dando essa flor, dei para ela essa flor e falei, obrigado pelo seu trabalho, né? E ela ficou tão surpresa. E o semblante dela mudou tão rápido, né? Tem uma frase de Madre Teresa que diz assim, quando a gente tem as mãos vazias, que Deus trata, as mãos cheias, Deus trata de esvaziar, né? Então, por mais que você não saiba o que e como, se você tem uma boa intenção na tua vida, uma intenção direcionada, as coisas vão te aparecendo, né? Me lembro também de uma cena onde eu saí de casa com um suco de laranja. Não, perdão. Foi isso mesmo, faz tanto tempo. Eu saí com uma garrafinha de suco de laranja e um lanche. Com a proposta de achar alguém que precisasse, né? No meio do meu trajeto. E aí eu me lembro que havia um homem em frente a um carrinho de suco de laranja. Eu até brinco que era Jesus, né? Mesmo, porque ele tinha os cabelões, né? Era bem semelhante, né? Como pintaram o nosso Jesus. E ele estava ali, né? Em farrapos, né? Em frente ao carrinho, sendo expulso, porque a pessoa estava achando que ele estava incomodando os clientes. E ele estava pedindo um suco de laranja, que foi negado. E eu estava com esse suco de laranja na minha mão. E tantas coisas, gente, quando a gente presta atenção que às vezes você tem que estar num lugar certo para alguma coisa, não é por acaso que você está naquele lugar, não é?
As coisas vão fazendo um sentido tão grande que a gente pode ser sempre instrumento do outro. Um outro dia também eu desci de um ônibus num lugar errado. Estava perdida. E fui por uma rua que eu nunca tinha passado. E ali tinha um cachorrinho que estava chorando, né? Então ele começou... Aí eu olhei no olho dele, né? E fui chegando pertinho dele. E eu vi que tinha um carrapato, né? Em cima da sobrancelha dele. E devia estar incomodando muito. E eu arranquei ali, né? Pincei com a mão. E esse cachorro me agradeceu tanto, né? Ele levantou e para me lamber, né? Tantas pequenas coisas, gente, que a gente às vezes está no lugar certo na hora certa. Então, tantas formas de você ser útil, tantos lugares que você pode estender a mão, né? Lugares que você pode visitar, grupos voluntários que você pode se envolver dentro da sua comunidade, dentro dos lugares que você gosta. Tem pessoas aí na sua vizinhança mesmo a quem você poderia fazer um bolinho e dar de presente. É uma ligação que você pode fazer. É um sorriso amigo. Quanto tempo você não dá flores, né? Homens. Quanto tempo vocês não dão flores para suas companheiras? Né? Com um bilhetinho obrigado. Quanto tempo você não dá um presentinho assim simples? Às vezes é uma pétala de flor, sabe, gente? Que às vezes a pessoa vai falar, eu tô sem dinheiro para comprar um buquê. Às vezes é uma pétala de flor, às vezes é um bilhetinho, às vezes é um bombonzinho. Como às vezes eu faço, né, e deixo, às vezes ser intuída para deixar no lugar certo. Então, se abre para isso. Valoriza as pessoas. As pessoas precisam sentir o nosso amor. Então, às vezes as pessoas que estão convivendo com você, elas não recebem um obrigado. Né? Você vai comer com elas, você come, você não agradece porque ela fez sua comida. Né? Tantas pessoas te doando para você e às vezes as pessoas estão reclamando que não tem as coisas. Nós precisamos mais encher a nossa boca da palavra gratidão. Eu quero fazer uma palestra ainda só sobre gratidão, sobre gentileza, né? Porque essas energias a gente está precisando muito, não está? A ternura, gente. A compaixão, esse sentimento brando que eu falei do exemplo de Jesus. Essa ternura que dissolve, né, como Cáritas disse, que chega na caridade, porque a ternura, né, o carinho que você pode ter com as pessoas, é a gentileza. Sabe essas pessoas de com cara fechada perto de você? Que tal você levar uma luz para elas hoje ainda? Às vezes, gente, pessoas estão num mau dia, como de repente aquela faxineira do trem estava num mau dia. E um gesto inesperado de amor, em que a gente pode ser instrumento, muda. Quantas vezes eu escuto, sabe, depoimentos que eu fico tão contente, não porque eu, sabe? Às vezes as pessoas acham que é ego. Não é, gente. É felicidade mesmo, sabe? É felicidade de você ver frutos dos trabalhos. Então, como uma palestra que eu dei um certo dia aí sobre perdão e ali veio falar comigo no final da palestra uma pessoa, uma mãe falando que o pai não falava com a filha há um tempo. E que naquela palestra eles se abraçaram. E isso é a obra da espiritualidade, gente. Eu recebo tantas intuições bonitas que às vezes eu sinto aqui, como hoje, né? Antes mesmo de começar o programa, a gente já estava aqui com uma presença espiritual tão mansa, tão gostosa, né? E a gente tá o tempo inteiro recebendo assim esse carinho. Quando você se coloca realmente a serviço, pode ter certeza que o que lhe falta lhe será preenchido. Então, te coloca a serviço do bem, te coloca a serviço do plantio, né? Te coloca sempre
a serviço do amor. A Cleide está perguntando para mim como fazer para a gente tirar o nosso próprio vazio. Cleide, tem uma palestra minha sobre o propósito da alma, depois eu vou passar o link para vocês, que agora a gente já está no finzinho do programa. Mas eu acredito, Cleide, que vazios estão correlacionados à falta de propósito. Então, se a gente não tem um propósito bem alicerçado, e servir para mim tem um grande propósito na minha vida. Servir para mim consegue curar todas as minhas dores. Quando eu estou falando com vocês, quando eu estou nos meus trabalhos em si, faz uma diferença tão grande, me alimenta tanto. A gente tem que estar mais perto das coisas que realmente nos nutrem. A vida não é só esse vazio que a gente acha que está vivendo. É muito mais, mas a gente precisa encontrar a nossa missão aqui e a gente precisa espalhar os nossos talentos, os nossos dons, porque a partir do momento que a gente compartilha, faz todo sentido, né? Vamos pensar nisso com carinho? Vamos aproveitar essa energia maravilhosa agora e a gente fazer a nossa prece final. Deixa eu começar lendo a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Fecha teus olhos, se puder, abre teu coração. É hora da gente fazer aquela grande corrente. Eu me imagino segurando tua mão e você, a minha, de todos nós. Nós estamos fazendo um grande círculo nesse instante. E essa energia vai crescendo, essa energia vai expandir. E no estudo de hoje a gente não vai pedir nada para nós, nada. Mesmo que a gente esteja necessitando. Cada um vai olhar para o seu próprio coração agora e sentir a capacidade que tem de doar. Eu tenho certeza que aí dentro tem um lindo coração. Eu tenho certeza que aí dentro tem muito amor. Eu tenho certeza que aí dentro
Tenha uma grande vontade de fazer o bem, de estar no bem. Hora de irradiar. Irradiamos uns aos outros nessa roda agora uma luz curadora que vem dessa potência de amor, imaginando que todos os problemas que os outros trazem, a gente vai levando luz para todo mundo que está agora conectado com a gente, encarnados e desencarnados que também, por simpatia, assistem esse estudo. Saúde, paz, alegria, amor. Mentalize essa luz como um raio indo na direção de todas essas pessoas com uma velocidade, com intensidade, mas com mansidão, com carinho, vendo todos os seus semelhantes com compaixão. A mão que dá é a mão que recebe. Sendo que não falta nada para ninguém quando a gente doa. Bálsamo aos doentes, fortaleza aos aflitos, equilíbrio aos desesperados. Vamos sentindo essa energia irradiando. E é tão bonito porque você está recebendo também de todos agora. Paz, amor e luz. Mentaliza essas palavras agora, enquanto você irradia tudo isso. E a espiritualidade vai fazendo o seu trabalho, enviando a quem mais precisa toda essa energia de cura, encaminhando necessitados a tratamentos, desvencilhando nós e amarras, fortalecendo a cada um dos corações. Respira fundo. A palavra é gratidão, Teresa, é gratidão. Temos muito e olhamos tão pouco para esse muito. Somos todos seres abençoados. Somos todos seres abençoados. Vamos fazer o melhor de cada um de nós. Vamos estar presentes para tudo o que precisamos. Que a sua potência de luz ilumine uma escuridão. Que você não tema enfrentar o que você mais precisa. Que você vá à luta, como muitos mártires foram antes de você. Lute. Quando os sacrifícios forem necessários, sacrifique. Mas por um bem maior, lute, acredite. Acredita sempre na luz. Acredita sempre na caridade, acredita sempre no amor. Acredita sempre que é sempre possível resgatar. As situações mais difíceis são transformadas quando tem amor, paciência, disciplina. Não se entra em nenhum umbral sem muita coragem e muito amor. Você não precisa se contaminar no meio dos desequilíbrios. Você não precisa comprar para o seu campo o que não é seu. Saiba quem você é. Saiba a quem você quer servir. Saiba se você quer continuar sendo, espargindo luz.
Um passo de cada vez, mas sempre para frente, sempre adiante. Sorriso no rosto. A alegria é uma luz. A alegria é capaz de curar a muitos. Leva teu sorriso. Traz as pessoas para brincar com você ainda hoje. Promove uma surpresa para alguém. Aquece um coração ainda hoje. Você é um multiplicador. A caridade é multiplicadora. Faz o bem sem olhar a quem. Permanece nesse bem. Segue o exemplo de Jesus. Sempre. Vale a pena. Um grande abraço para cada um de vocês. Gratidão, gente. Gratidão pela conexão aqui com a gente. Pelo carinho sempre com o trabalho. Que todos possam continuar tendo um dia abençoado, uma semana abençoada, fazendo o seu melhor, acreditando sempre nisso. Para quem quer me acompanhar nos outros estudos que eu faço também no Facebook, as lives que eu faço, avulsas, né, fora do programa, as mensagens nos estudos, você pode me adicionar no Facebook, Fernanda Temple, _Luz do Espírito, tá? Fernanda Temple, _Luz do Espírito. O meu trabalho motivacional como terapeuta, tá? Eu ofereço terapias individuais, cursos, retiros para o equilíbrio, tá lá no Fernanda Temple, motivação e equilíbrio. A gente tem sempre atividades, gente, para auxiliar esse bem-estar interior. Eu tive a alegria de gravar também já 22 CDs, tá? Com músicas e narrações de mensagens, meditações, trabalhos para equilíbrio. Tá lá tudo no Facebook, quem quiser acompanhar. E se de alguma forma o meu trabalho puder ser um instrumento para você, é isso que me faz feliz, de todo o coração, sabe? Então, muito, muito, muito obrigado. No dia 9 de fevereiro, eu vou estar dando uma palestra presencial, tá? No Arujá. Vou estar com os amigos do Amor em Ação. Nós vamos fazer também uma outra palestra sobre caridade benfeitora, com novos conteúdos também. E estão todos convidados. Eu vou estar sempre postando também as datas das palestras ali nos grupos. Sejam sempre bem-vindos à minha vida, como meus amigos, que recebam também o meu carinho, a minha amizade e tudo, tudo de melhor para vocês. Tá bom? Grande abraço, gente!